Quinta-feira, 14 de agosto, Câmara Repórter, primeira edição, está no ar. E a gente começa essa edição falando sobre a 6ª Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte, que precede a Conferência Nacional. O evento acontece na sede do IDEMA. Tarsila Costa traz as informações. A etapa estadual acontece hoje e amanhã no auditório do IDEMA e na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, antecedendo a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que será realizada em Brasília no próximo mês de outubro, com o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Na realidade, é um evento importante, foi abraçado pelo governo do estado, através da governadora, a professora Fátima Bezerra, junto com Virgínia, secretária da CEPLAN, secretária de Planejamento, e o IDEMA está sendo o anfitrião aqui desse espaço, Mas é lógico, o tema do meio ambiente ele é transversal, então ele acaba acontecendo em todos os segmentos. Esse é um marco importante para escutar a sociedade, escutar as comunidades, lembrar da integração de todas essas comunidades junto com a questão ambiental, junto com a questão de moradia, respeito social e outros aspectos, vamos dizer assim, tão relevantes para a sociedade norte-riograndense. E vamos passar 2 dias aqui discutindo os problemas das cidades. Então a gente tem saúde, educação, habitação, esgotamento sanitário, drenagem, meio ambiente. Então, são vários temas que dizem respeito ao cidadão. Nessa etapa estadual estão sendo debatidas as propostas definidas na etapa municipal da conferência. Além disso, estão sendo estabelecidas prioridades e eleitos novos representantes para a etapa nacional. Então, isso é de suma importância porque a gente está vivendo um processo de redemocratização, de participação popular, de resgate à cidadania. Então, isso é mais do que um ambiente de cidadania, Você está discutindo a cidade que você quer e que política o governo federal deve elaborar para os próximos anos, atendendo todos os municípios, todos os gestores, todos os movimentos sociais, a sociedade civil de uma forma geral. Delegados na etapa estadual, representando a Câmara Municipal de Natal, os vereadores Pedro Henrique e Cláudio Custódio reforçaram a importância da conferência e das propostas que serão levadas para o nacional. É importante destacar que as conferências elas são fundamentais para você que está acompanhando pela TV Câmara, porque quando a gente consegue ouvir ainda mais as pessoas. São delegados da sociedade civil organizada, do poder público, que aqui hoje vão se dividir em eixos temáticos, são três eixos. Cada eixo tem 3 sub-eixos que podem debater diversos temas, desde sustentabilidade, a participação social, mobilidade urbana, segurança e assim por diante. Então é um processo intenso, hoje quinta-feira e amanhã sexta-feira, para posteriormente um documento consolidado e a gente poder levar à etapa nacional. Então é com muita responsabilidade que a gente está aqui hoje, exercendo esse papel democrático de representar o povo do Natal. A proposta de Natal, do Concidades Natal, foram 14 propostas, mas 2 foram colocadas como aditivos para a conferência de hoje. Uma delas envolve segurança pública e boa parte da análise gira em torno da inteligência que precisa ser implantada no sistema policial para que a gente consiga dar efetividade no combate às organizações criminosas. Paralelo a isso, há um entendimento óbvio também de que a educação é base para que a gente possa dar maior segurança aos jovens no sentido de não se envolverem com essas organizações. Então, mais investimento em creches, mais investimento em escolas, principalmente em bairros mais periféricos, em comunidades mais carentes nesse sentido. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reforçou a importância da conferência para a interlocução entre o poder público e a sociedade civil, para identificar as principais necessidades dos municípios e contribuir para a construção de uma gestão participativa da política urbana. É um momento, repito, está entendendo, de se conectar, governo do estado com os municípios, com as universidades e, sobretudo, com a sociedade civil, para que a gente saia daqui, está entendendo, com uma proposta robusta, saia daqui elencando as nossas principais prioridades a serem apresentadas na Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada exatamente em outubro em Brasília. E agora vamos falar sobre a instabilidade na economia potiguar após entrar em vigor o aumento da tarifa de exportações dos Estados Unidos para produtos
Os brasileiros. Aqui no Rio Grande do Norte, os setores pesqueiro e salineiro são os mais afetados. O tarifaço, que começou a valer na quarta-feira da semana passada, levou a indústria potiguar a se mobilizar para articular medidas junto aos governos estadual e federal para mitigar o impacto econômico. Segundo a Fierne, a perda anual estimada para o setor produtivo potiguar é de até 100 milhões de dólares. O tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros acendeu um sinal vermelho na economia potiguar. Setores como a pesca, a fruticultura e o salineiro, que por décadas tiveram nos americanos seu principal mercado, enfrentam quedas bruscas nas exportações e incertezas sobre o futuro. A medida aumentou custos e reduziu a competitividade dos produtos potiguares, deixando empresários e trabalhadores em estado de alerta. É um momento que começa a valer, né? Desde o dia 6, o tarifaço está valendo, portanto, cada setor buscando alternativas de mitigar todo o cenário de incerteza que nós estamos vivendo. A esperança e o otimismo faz parte da característica de quem investe e de quem tem negócio. Agora, não pode também deixar de ser realista. Então, em sendo realista, você cuida do momento, né, e mira, evidentemente, alternativas de futuro, para poder superar a dificuldade, mas sempre com esperança e otimismo. No setor da pesca, o impacto foi profundo. Empresas que sempre prepararam os seus produtos com foco no mercado americano viram a demanda despencar. A produção anual foi reduzida, afetando cerca de 1.500 empregos diretos. Sem conseguir colocar o pescado em outros mercados internacionais com a mesma força, empresários buscam alternativas para evitar demissões. E nossa particularidade é que nosso produto é todo pescado fresco, com alta perecibilidade, baixo valor agregado, mas de alto valor, destinado à culinária japonesa. Então, com isso, a gente não tem como buscar outro mercado, como se a gente tivesse produtos congelados, que tem uma validade de 24 meses, ou produto seco, que a validade é bem maior. Nosso produto foi preparado e desenvolvido por décadas para atender o mercado americano. E como o Brasil é proibido de exportar para a comunidade europeia desde 2018, a gente não tem um outro mercado para substituir. Tudo que tinha já foi enviado, mas esse mês somente 30% das embarcações saíram para a pesca do atum, que a gente vai tentar se voltar para o mercado interno, mas o mercado interno tem um limite. Então, quando pegar nosso produto juntamente com outros produtos que é produzido no Ceará, outro atum produzido no Ceará e em Areia Branca, vai encharcar o mercado interno e vai ter... O preço de venda não vai cobrir o custo de produção. Nenhum de nós quer demitir. A gente vai tentar até o último momento fazer afastamento. Muita gente já está de férias. Estamos conversando com a Delegacia Regional do Trabalho para ver se tem algum afastamento, que tem uma portaria que fala isso, para eles fazerem curso, para a gente ver se nos próximos 5 ou 6 meses isso mude. Mas a longo prazo, se isso continuar, vai ser muito difícil o setor de atum do Rio Grande do Norte, pescado fresco, pescado de alta qualidade, se manter. O impacto do tarifaço sobre a fruticultura potiguar também é preocupante. Produtores de melão, melancia e manga estão inseguros, já que tinham nos Estados Unidos um mercado importante. Com o aumento das tarifas, o custo da produção também subiu, deixando os empresários inseguros. Alguns produtores buscam diversificar os mercados, mas as alternativas ainda são pequenas. Nós estamos muito preocupados, a Federação da Agricultura tem conversado com o setor, né, da fruticultura. Nós exportamos melão e melancia para os Estados Unidos e também a manga. A manga tem nos preocupado mais, porque é um mercado e é um tratamento diferenciado que a manga tem para ser exportada para os Estados Unidos. O Rio Grande do Norte deve estar exportando aí em torno de 100 até 150 contêineres por ano de manga para os Estados Unidos. Com relação a melão e melancia, é em torno aí de 500 contêineres. Só que quem exporta melão e melancia para os Estados Unidos tem outros grandes mercados que conseguem fazer os ajustes de desviar essa mercadoria para outros mercados. A manga já é mais complicada.
Porém, os exportadores de manga estão se conversando e tentando, principalmente o Mercosul, tentando ver se consegue levar a uma produção maior, uma exportação maior para esses países e para que não gere um impacto tão grande. Mas o fato é que nós precisamos de resolver. O Rio Grande do Norte ainda consegue esperar até final do mês, porque as nossas frutas, principalmente a manga, começa a ser colhida no final de agosto para início de setembro, que aí inicia a nossa exportação. Então, até lá, nós estamos numa expectativa, numa esperança muito grande que o governo brasileiro, de fato, deixe de discutir o mensageiro e discuta a mensagem, que é a negociação pragmática e objetiva que nós precisamos fazer com o governo americano, como todos os outros países vêm fazendo. O sal é outro produto fortemente impactado pelo tarifaço. Por ter baixo valor agregado, o condimento perdeu espaço no mercado americano. Por ano, o setor salineiro potiguar chegava a exportar até 600 mil toneladas. Agora está sem perspectivas concretas para distribuir esse volume em outros destinos. E o resultado é que vai ter acúmulo de sal nas prateleiras do mercado interno. A tarifa de 50% imposta ao sal faz com que a gente não tenha condições de continuar exportando para os Estados Unidos. Isso significa uma perda de mercado da ordem de 500 mil a 600 mil toneladas de sal por ano. Então nós não temos agora um outro mercado para vender esse sal e esse sal está sobrando e tende efetivamente a ficar como uma oferta adicional no mercado interno, o que para todo o sistema da indústria salineira isso é ruim. Não sabemos como vai ficar o futuro. Então a gente luta nesse momento para que o sal fique isento do tarifaço e assim ocorrendo a gente ficará em condições de manter toda essa força de trabalho que é um patrimônio para a indústria salineira. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, FIERN, diz que ainda é cedo para avaliar todos os impactos do tarifaço, mas ressalta que a medida americana é hoje um dos principais obstáculos para o bom desempenho da economia local em 2025. A entidade acompanha de perto as negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, mas alerta que a demora em chegar a um acordo pode aumentar as perdas de maneira significativa. A classe empresarial e a gente aqui da Federação da Indústria, juntamente com a CNI, sempre se buscou nas conversas acenar para o governo brasileiro a necessidade de se manter o bom diálogo, a neutralidade. E o Brasil sempre esteve na neutralidade e sempre se deu bem. No entanto, os ânimos e os fatos aconteceram e isso trouxe uma situação que aí ficou mais delicada, porque você saiu de 10 para 50, né? Então aí esse é o grande risco da gente continuar isso aí. Quase 700 setores ficaram isentos, mas o Rio Grande do Norte ele ficou com 3 setores, uma situação bastante difícil de superar. Está se buscando, conforme eu já mencionei, mas se apela ainda para o equilíbrio na relação diplomática do nosso governo com o governo americano. Existe um time de se pensar alternativas, né? É claro que tem que criar um colchão de espaço para poder, enquanto se busca alternativas de mitigar essa situação. Nós estamos diante do que se fala em economia de uma influência externa, né? Quer dizer, um ambiente externo interferindo na economia. Então, mas esse momento é preciso ter muito equilíbrio e o empresário tem, com certeza, essa capacidade de superação que faz parte da característica de quem empreende. E em resposta ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Brasil Soberano, um pacote de ações para proteger empresas nacionais e reduzir os impactos da medida sobre as exportações. O custo estimado é de pelo menos 30 bilhões de reais. O pacote inclui a ampliação do Fundo de Garantia à Exportação, com mais recursos para facilitar o crédito.
criação de seguro para exportações, protegendo produtores contra a inadimplência, compras governamentais para absorver excedentes de produtos perecíveis, ampliação do programa Reintegra, que devolve mais tributos às empresas, diferimento de impostos por 2 meses para os setores mais afetados e prorrogação do prazo do regime drawback, que suspende ou isenta tributos sobre insumos destinados à exportação. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Roberto Serquis, falou sobre o impacto dessas medidas para a indústria do estado. 2 setores mais impactados na nossa indústria, que é o sal e a pesca. Vamos analisar o sal. Não existe compra governamental de sal. O sal do Rio Grande do Norte, exportado para o mercado americano, é para o degelo e para a indústria farmacêutica. Quando se olha para a pesca, se for a compra governamental, você não vai trocar um item pelo pescado, é um pelo outro, porque o aumento da cota não foi contemplado. Quando se observa o conjunto de outras medidas, né, a prorrogação do imposto, o reintegra, o próprio financiamento, isso é preciso uma análise setor a setor, indústria a indústria, para se perceber essa dimensão. Agora, claro que todo apoio nesse momento emergencial é importante. O que nós ainda alimentamos e que sempre a indústria pediu é exatamente uma relação diplomática mais efetiva entre o governo brasileiro e o governo americano para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. No momento, a nossa indústria passa por uma agonia exatamente buscando mitigar a realidade, os problemas impactados, mas pensando já na solução futura. No próximo bloco, você confere as notícias do Legislativo. E no quadro Fazer o Bem, vamos conhecer a ONG Refora Mar. O Câmara Repórter, primeira edição, volta em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. E o Câmara Repórter Primeira Edição está de volta. Na sessão ordinária desta manhã, os vereadores mantiveram o veto do Executivo ao projeto que cria o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Escolas e também a proposta que institui ações de combate à aporofobia, aversão ou desprezo pelos pobres e pela pobreza. 4 vetos do Executivo foram apreciados nesta quinta-feira na Câmara Municipal. 3 foram mantidos, dentre eles um ao projeto de autoria do ex-vereador Robério Paulino. A matéria previa ações de combate e conscientização à aporofonia, que é a aversão a pessoas pobres. A vereadora Tabata Pimenta foi contrária ao posicionamento da maioria. Primeiro ponto, esses votos é para trazer também outro debate dentro desta casa, que é a falta de atenção por diversas vezes o que está sendo colocado aqui. É um momento importante da gente ter atenção e pensar na nossa sociedade. São várias discriminações acontecendo diariamente. Muitos projetos estão pautando e sendo pautados nesta casa e por diversas vezes não está tendo a mesma atenção que deveria ter. Tantos e tantos projetos e hoje foi um desses da aporofobia. E inclusive percebi que muitos colegas não sabiam nem do que se tratava. Então a gente precisa ter atenção. A aporofobia é uma discriminação direcionada às pessoas pobres. Então é um tema pertinente, um tema importantíssimo que diz muito também das proposições que chegam a esta casa. Muitos dizem, é inconstitucional, é isso, é aquilo, mas nós temos a prerrogativa de diversas vezes tirar certos parágrafos, né, colocar um parágrafo a mais, mas saber da importância de vários projetos como esse que impactam a vida do povo natalense. E combater esse tipo de discriminação é de suma importância. A parlamentar também explicou seu voto contrário à manutenção do veto do Executivo ao projeto do ex-vereador Bispo Francisco,
que instituía o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas escolas. A gente propôs, né, um projeto de combate à ciberpedofilia, colocamos o nome do influenciador Felca, mas não porque está em evidência, mas que é um tema que a gente já tinha colocado, mas foi preciso uma pessoa que tem uma influência trazer à tona. Mas para além de tudo isso, é falar sobre a regulamentação das redes sociais, que é urgente. Porque quando a gente regulamenta, a gente está combatendo não só a pedofilia, as cyberpedofilias, mas tantas outras discriminações como a parafobia, como a LGBTfobia, porque é na internet que as pessoas acham que é uma terra sem lei. Então a gente precisa pensar não só no combate a essas discriminações, mas colocar uma casa de leis como a cidade do Natal tem, também nessa centralidade, nesses debates que são de suma importância. O veto derrubado pela casa foi ao projeto do vereador Robson Carvalho, sobre o acesso de animais em feiras de artesanato, bazares e brechóis. A vereadora Camila Araújo falou sobre a matéria e também sobre o projeto de sua autoria que institui o Dia do Auxiliar do Trabalho Evangélico. É um projeto importante para o município de Natal, principalmente para aqueles que têm seus pets, né, os tutores, terem a liberdade, né, a permissão de levarem seus pets para as feiras, para os artesanatos, claro, com segurança, com todo cuidado. Então, o que visa o projeto é isso, que os tutores possam adentrar em feiras, artesanatos, eventos similares com os seus pets, né? E um outro projeto também muito importante, que foi aprovado em segunda discussão, foi instituindo no calendário de eventos do município de Natal o Dia do Auxiliar de Trabalho Evangélico, né? Então, o auxiliar de trabalho cristão, ele exerce uma função muito importante dentro das igrejas, né? Ele auxilia desde a coleta das ofertas, a abertura da porta, a limpeza dos templos, ele mantém a casa organizada e o serviço dos cultos, das missas, do ambiente cristão como um todo. Então, a gente também deixa esse registro do Dia do Auxiliar do Trabalho Evangélico aqui no município de Natal. Também aprovado o projeto do vereador Daniel Rendal, que institui o programa de apoio à saúde emocional no trabalho, que visa instituir ações de combate à depressão e à ansiedade entre os colaboradores. Na noite desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Natal promoveu uma homenagem especial pelos 30 anos da Rádio Nordeste Evangélica e pelos 29 anos do Culto da Restauração, celebrando a trajetória de fé e serviço à comunidade. Os 30 anos da Rádio Nordeste Evangélica e os 29 do Culto da Restauração foram homenageados em sessão solene na Câmara Municipal, proposta pela vereadora Camila Araújo, e da qual participaram autoridades civis, religiosas, funcionários da emissora e fiéis da Assembleia de Deus no RN. É o momento que a gente vai, nesta casa, homenagear, reconhecer esse trabalho da igreja, que é tão importante, desse apoio espiritual, né, as vidas que são libertas, transformadas. Então, é uma noite de muito louvor, de muita gratidão a Deus e de reconhecimento, né, de muitos homens e mulheres que se dedicaram todos esses anos para que se mantesse viva a chama acesa, né, do Evangelho de Cristo Jesus, quer seja pela emissora da rádio, que hoje é a FM 92.5, quer seja também no Culto da Restauração. Um momento muito importante, né, essa homenagem aqui através da Câmara Municipal, a proposição da vereadora Camila, a gente homenagear a Rádio Nordeste pelos seus 30 anos, né, de contribuição, levando a palavra de Deus, né, aos lares aqui da nossa cidade, e também homenagear os 29 anos, né, do Culto da Restauração, que também é de fundamental importância na cidade do Natal, né, restaurar vidas, né, através da palavra de Deus. Fundada em 1995, a Rádio Nordeste Evangélica transmite atualmente na frequência FM 92.5. É considerada um dos principais canais de comunicação da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Olha, a gente é muito agradecido, né, por essa homenagem. Homenagem justa, né, porque são 30 anos de serviços prestados, não somente à cidade de Natal, mas também ao estado do Rio Grande do Norte. A rádio ela tem contribuído com o desenvolvimento do nosso estado, tem mantido a população muito bem informada, né, e prestado um grande serviço de relevância para o nosso estado. Já o Culto da Restauração
foi criado um ano após a fundação da emissora e ocorre na última quarta-feira de cada mês, das 9 às 21 horas, com transmissão ao vivo, diretamente do Templo Central da Assembleia. O primeiro vice-presidente da IADERN, pastor José Arimaldo Fernandes, falou sobre a importância do culto e da rádio. O culto da restauração, que é transmitido mensalmente através da Nordeste Evangélica, na sua integralidade, desde a abertura até a culminância do culto, que é por volta de 21 horas, é realmente algo muito importante, porque hoje a Nordeste Evangélica passou pelo processo de imigração, melhorou a qualidade de som, mas também nós temos hoje o instrumento que faz com que a Rádio Nordeste ela chegue não só ao Nordeste, ao Brasil, mas ao mundo, né? Através da internet, do aplicativo. Então as pessoas hoje que estão em casa, nos hospitais, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão muitas vezes em situação de saúde precária, sem mobilidade, sem condição de sair de casa, elas têm a Rádio Nordeste como um canal onde eles ouvem mensagens de consolo, de paz, mensagens de esperança, e a Rádio Nordeste ela assume dentro desse contexto também um papel muito importante para trazer aqueles que não podem ir aos nossos templos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor e de consolo àqueles que realmente precisam e estão sem condição de caminhar para os nossos templos. O primeiro diretor da rádio, o pastor Antônio Carlos Lorenzetti, e o jornalista Luan Xavier, que atuou na emissora, integraram a lista de 41 homenageados. Manifestaram alegria com o reconhecimento do Legislativo Municipal da FM. Eu me sinto muito feliz e ali sentado a gente vem trazendo assim à memória tudo aquilo que antecedeu a compra da rádio, os motivos da compra da rádio, que eu participei desde esse momento, né? Dos contratos, dos contatos, do pagamento. Foram histórias muito marcantes com o pastor João Gomes da Silva e sua família. E chegar aqui e nesse momento é muito emocionante, porque a rádio é a maior púlpito que a igreja tem. A Rádio Nordeste é a rádio mais antiga em funcionamento do nosso estado, né? Aqui da nossa capital, tem uma história muito bonita. 30 anos em posse, né? em Rádio Nordeste Evangélica, nesse formato, levando a palavra de Deus, evangelizando, cumprindo um papel social muito importante, educativo também muito importante, né? Toda a programação da rádio é pensada, além da parte de evangelismo, né? Para essa questão de prestação de serviço público, né? Utilidade pública, e é muito bom fazer parte de um projeto, de uma ideia, né? Que era um sonho, hoje é uma realidade, e que transforma vidas, né, Simone? Eu lá na parte comercial eu também tive a oportunidade de apresentar um jornal, e a gente via no dia a dia o quanto aquilo faz diferença na vida das pessoas que ligam para a rádio para dizer que foram abençoadas, pessoas que estavam com pensamentos suicidas, como eu já presenciei, gente que estava a caminho da ponte e ligou porque disse que ligou o rádio no Uber, no táxi, e ouviu uma palavra que bateu ali no coração, encontrou morada no coração, e a pessoa foi demovida ali daquele intento, daquela ideia. Então, é muito gratificante, né? Eu era ouvinte desde pequeno, tive a oportunidade de colaborar, né? Ser gerente comercial, apresentador, e muito feliz de poder ter dado a minha pequena parcela de contribuição nesses 30 anos. Neste sábado, o Natal recebe a 11ª edição do Check-up Vascular, uma ação gratuita de prevenção e diagnóstico de doenças do sistema circulatório. O evento vai oferecer atendimento médico, exames e orientações de saúde no Palácio dos Esportes. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Rio Grande do Norte realiza no próximo sábado, 16 de agosto, das 8 às 15 horas no Palácio dos Esportes, o 11º Check-up Vascular. A campanha integra uma ação voltada para o atendimento gratuito à população, com consultas médicas, prescrição de medicamentos e, nos casos necessários, encaminhamento para exames, além de palestras sobre doenças vasculares, a importância do exercício físico e de uma boa alimentação. O número de fichas para atendimento é limitado.
Medidas preventivas como parar de fumar, reduzir o estresse, adotar uma dieta equilibrada com menos gorduras, sal e açúcar, evitar bebidas alcoólicas, praticar exercícios físicos regularmente e realizar exames periódicos são algumas das precauções indicadas para uma vida mais saudável. A ação envolve médicos angiologistas, cirurgiões vasculares e residentes da especialidade para promover atendimentos em prol da prevenção, detectando características que advirtam situações de risco e que acometem o sistema cardiovascular. O evento conta com 15 boxes para atendimento, parceria da Marinha do Brasil na realização dos testes glicêmicos e verificação de pressão arterial e apoio da Prefeitura do Natal. O Rio Grande do Norte realiza neste sábado o dia D de vacinação contra o HPV. A ação tem foco na proteção de adolescentes e na prevenção de diversos tipos de câncer. O Estado promove neste sábado, dia 16 de agosto, o dia D de vacinação contra o vírus do papiloma humano. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Saúde em parceria com os municípios. A vacina do HPV quadrivalente protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 e é importante na prevenção do câncer de colo de útero, pênis, ânus e orofaringe. O foco é ampliar a cobertura na faixa etária entre 9 e 19 anos, principalmente entre quem não iniciou ou não completou o esquema vacinal. No dia D também serão oferecidas outras vacinas para esta faixa etária. O objetivo é imunizar 90% dos adolescentes entre 9 e 14 anos até 2026. Atualmente, a cobertura é de 73,78% entre as meninas e 57,5% entre os meninos. E toda quinta-feira é dia do quadro Fazer o Bem. Hoje, vamos conhecer a ONG Refora Amar. Dona Rosa só agradece a cada dia a casa simples, mas com tudo que é necessário para viver com dignidade. Tudo dessa casa eu gosto, acho bom. Por exemplo, dá um exemplo aí do que a senhora gosta de fazer aqui nessa casa. Varrer, passar o pano, limpar, fazer tudo que precisa. E o que a senhora mais achou bonito nessa reforma? Serviço da casa. Por que ela é bonita? Achei boa, bem feito, serviço. Achei bom. Há 3 anos, paredes e o teto da casa onde a idosa morava, no bairro Cidade da Esperança, desabou enquanto ela dormia. O que ocorreu após dias de chuvas intensas e também pela estrutura frágil do imóvel. Felizmente, ela não se machucou, mas não teria nenhuma condição de reconstruir a casa, o que mobilizou os vizinhos e a história ganhou repercussão em jornais da cidade e chegou até os voluntários da ONG Refora Amar. Além de reconstruir o que havia desabado, o trabalho da ONG focou em transformar realmente o lugar onde Dona Rosa vivia em um lar. O que era um único vão se transformou em uma casa, com sala, cozinha, quarto e banheiro e também com todos os móveis que ela precisaria para uma rotina confortável. A casa da Dona Rosa já não prestava, né? Praticamente era só o terreno, porque as casas eram 3 vãos, um vão já tinha caído, só tinha 2. Ela só utilizava um, que era onde ela dormia. E fora isso, ela não tinha banheiro, não tinha nada. Só tinha mesmo a água encanada, nem energia não tinha, nem nada. Era muito deteriorada a casa, não prestava para nada. E hoje vocês ficam com o coração tranquilo dela estar com conforto, com segurança? Hoje ela mora num palacete, numa mansão. Porque para a vista do que ela passava e morava, essa casa aqui veio como um brinde para ela, graças a Deus. Graças a Deus e a ONG que entrou em serviço e construiu ela. Desde 2018, mais de 55 famílias viveram histórias parecidas. Tiveram esse apoio da ONG Refora Amar
para viver de forma mais digna, com mais conforto e segurança. O trabalho, que começou apenas com um grupo de amigos como voluntários e com doações de pessoas conhecidas, hoje é um trabalho permanente de reforma de casas de famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, com apoio de empresas parceiras e também com projetos de captação de recursos para as obras. A Reformar surgiu, da minha história de vida. Eu morava numa casa de taipa, tijolo branco, e eu sentia muita vergonha do meu lar. Meu tio viu e se voluntariou para estar reformando com a bolsa de estudo que eu tinha. Eu comprava os materiais e ele reformava. Então, para mim, foi uma grande transformação de vida. Eu cheguei em casa, estava aquele piso novinho, sem goteira, e eu digo que por ter aquele lar digno, eu me formei. Eu fui a primeira da família a me formar. Eu sou engenheira civil hoje por ter tido um lar digno. Então, eu quis multiplicar isso. Então, chamei amigos e a gente fundou a Reformar, que hoje já fez mais de 55 reformas. O desejo de transformar vidas por meio do acesso a habitações dignas veio de experiências vividas pela própria fundadora da ONG. Para mim, trouxe toda uma transformação de vida, porque eu morava ali na favela da Guarita e, para mim, eu ia me formar no ensino médio e ia trabalhar lá no Alecrim. E depois que eu fui, vendo que eu pude melhorar de vida, a minha casa melhorou, eu vi também que o meu futuro poderia ser melhorado. Então, eu comecei a almejar uma faculdade, consegui passar na faculdade. Na minha casa, eu consegui um lugarzinho para estudar, porque antes, quando eu era pequena, quando chovia, a gente tinha que dormir no chão, porque tinha goteira em cima da cama, a gente botava balde em cima da cama e dormia no chão. Então, assim, não tinha espaço para você almejar novas coisas, para você pensar ali num crescimento. Você tinha que pensar na emergência, de botar a goteira, de comprar alimento. E depois que eu fui tendo um lar digno, eu vi que também, assim como a minha casa foi transformada, eu poderia ter uma vida melhor. A meta da ONG em 2025 é fazer a reforma da residência de 20 famílias. 10 já foram selecionadas e 10 ainda estão sendo buscadas. As indicações de lares para reformas podem ser feitas por meio do site da ONG no endereço reforamar.org.br. União que faz a força e melhora vidas. Hoje a Reformar faz eventos beneficentes para arrecadar recurso. As pessoas que estão vendo pode ser doadora mensal, cadastrando cartão de crédito, doando o Pix a partir de R$10. Pode também ir nas nossas redes sociais, divulgar, que ajuda muito. Alguma pessoa vai ver e vai poder ajudar. A gente é utilidade pública municipal, estadual, então pode estar recebendo emendas. A gente também se inscreve em editais. Então a gente vê diversas formas de estar captando recurso. E a gente montou 2 negócios de impacto, que é o Reformar Bazar, que tem tudo para casa de construção e decoração. Então, se tem algo em casa que não utiliza, a gente recebe. O que não vai para a ação, a gente vende aqui no bazar e esse dinheiro vai para estar pagando os custos das ações. E o Reformar Capacita, que capacita pessoas para a área da construção civil, ensinando elétrica, hidráulica, pintura, reboco. Então, tudo que a gente ensina aqui na nossa sede. Então, tem diversas maneiras mesmo de você se juntar a essa causa e transformar vidas. Na próxima quinta, vamos conhecer mais uma ação que promove o bem na nossa cidade. E o Câmara Repórter primeira edição de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere à noite no Câmara Repórter segunda edição ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldenatal.com.br. Uma ótima quinta-feira e amanhã a gente se encontra novamente.